Olá, alunos, dando continuidade à nossa aula de Fundamentos Filosóficos da Educação, nós vamos continuar a aula falando onde a gente parou, né, que é as tendências pedagógicas. A tendência liberal, ela tem a tecnicista, né? A tecnicista, como o próprio nome sugere, ela é focada mais em técnicas de que o próprio ensino, a própria aprendizagem. Em outras palavras, a tendência liberal tecnicista é aquela educação que prepara mais o aluno para o mercado de trabalho, como os cursos técnicos, que ele salta, não é que salta, né? Coloca só os conteúdos essenciais para o aluno ir direto para o mercado de trabalho. O que é que a tecnicista ela defende? Se o aluno quer ser enfermeiro, algumas disciplinas não vai ser usada, então vamos partir para que o aluno ele venha estudar, ver só aquele conteúdo que é essencial para ele. No sistema social harmônico, orgânico e funcional, a escola funciona como moderadora de comportamento humano através de técnicas específicas, né? Os conteúdos de ensino são as informações, princípios científicos, leis e etc., estabelecidos e ordenados na sequência lógica e psicológica do especialista. Consiste no procedimento e técnica necessária ao arranjo e ao controle nas condições ambientais que assegura a transmissão e a recepção da informação. As etapas básicas de um processo de ensino-aprendizagem são, né, estabelecimento de comportamentos terminais através de objetivos institucionais, né, análise da tarefa da aprendizagem a fim de ordenar sequências aos passos da instrução, executar o programa reforçando gradualmente as respostas corretas correspondentes ao objetivo. A tendência tecnicista ela vai focar mais em técnica, ela vai focar mais em métodos para que o aluno venha aprender. Ela vai preparar o aluno para um mercado de trabalho. E interessante, por mais que a tendência liberal tecnicista venha a ser considerada por muitos antiga, ou venha a ser considerada por muitos uma tendência ultrapassada, mas se você olhar para o mercado de trabalho hoje, o mercado de trabalho está à procura de técnicos, está à procura de pessoas diretamente para ir para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje está mais aberto para quem tem cursos técnicos, para a área técnica, área específica, do que para quem tem um curso superior. O relacionamento entre o professor e o aluno, né, na tecnicista, são relações estruturadas e objetivas com papéis bem definidos. O professor administra as condições de transmissão da matéria conforme um sistema institucional eficiente e efetivo em termos de resultados da aprendizagem. O aluno recebe, aprende e fixa as informações, né? O pressuposto da aprendizagem. Aprender é uma questão de modificação de desempenho. O bom ensino depende de organizar eficiente as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente como entrou, né? A tecnicista, o professor, ele vai mais que administrar a transmissão do conteúdo, porque, como eu falo, é o ensino mais técnico, né? Então, o professor ele vai mais que administrar, acompanhar e observar o aluno. Então, essa relação deles essa. O professor também ele vai ser o mediador, mas não o mediador do conhecimento, o mediador das técnicas, mediador de acompanhar o aluno, observar se o aluno está fazendo corretamente. E o pressuposto da aprendizagem é o aluno pôr em prática aquilo que ele está aprendendo. A pedagogia progressivista, né? A pedagogia progressivista é a pedagogia que é mais bem falada pelos principais filósofos da educação, e porque elas colocam uma coisa centrada mais para o aluno, né? O termo progressivista, emprestado por Sidney, é usado aqui para designar tendências que, partindo de uma análise crítica da realidade social, sustentem implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. A pedagogia progressivista tem se manifestado em três tendências, né? A libertadora, que é a pedagogia de Paulo Freire, né? A libertária, que reúne defensores de autogestão pedagógica, e a crítica social de conteúdo, diferente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos do seu contorno com as realidades sociais. Gente, vamos falar aqui cada um. A pedagogia libertadora, que é definida por Paulo Freire, que por muitos é o patrão da educação brasileira, é aquela pedagogia que diz assim, que não existe saberes, né? Paulo Freire disse, olha, não existe um saber, existe saber de maneira diferente, então cada um tem um saber, né?
A pedagogia que Paulo Freire ele defende, que o aluno é o centro, que o aluno aprende como ele quiser, que o aluno tem seu próprio ritmo de aprendizagem, que o professor ele não avalia o aluno, e sim o aluno que avalia o professor. Então, essa pedagogia de Paulo Freire foi muito usada, só que de uns tempos para cá, ela está sendo muito criticada, porque a gente vê na realidade que os alunos de hoje eles têm mais condições para aprender e não estão aprendendo. Então, assim, a pedagogia tradicional, a pedagogia liberal, a tradicional mesmo, que o professor é o centro, o aluno aprendia. Na pedagogia libertadora de Paulo Freire, que fala que é libertadora, que liberta do tradicional, o aluno ele não está aprendendo como deveria. Não estou afirmando que o aluno está aprendendo, eu estou afirmando que a aprendizagem está mais lento, que estamos vivendo uma época em que tem muitos analfabetos informais, que o aluno leu, mas não entendeu, sabe ler, mas não entende o que lê, o aluno tem dificuldade de compreender e interpretar os textos. Nós temos a libertária. A libertária ela vai dizer que precisa de gestão, né? Que a educação só funciona se tiver gestão, que a gestão precisa ser participativa, que precisa ser bem acompanhada. E nós temos a crítica social de conteúdo, né, que ela diz não, só vai existir conhecimento se o conteúdo for organizado de forma sistemática. Vamos aqui falar um pouquinho de cada um, né? A pedagogia liberal tecnicista, né? As versões da libertadora e libertária têm em comum o anti-autoritarismo, né? A valorização da experiência vivida com base em relação educativa e as leis de autogestão pedagógica. Com o decorrer, a prática educativa somente faz sentido numa prática social junto, né? A crítica social dos conteúdos propõe uma síntese superadora das pedagogias tradicionais e renovar, valorizando a ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta, né? A progressista libertadora, né? Que é a de Paulo Freire, né? O papel da escola. Não é o próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar, já que sua marca de educação não é formal, no caso é o aluno, né? O conteúdo de ensino, né, vai depender da vida dos educandos. Então, o educando, numa linguagem mais fácil, o educando vai aprender o que ele quer. O método de ensino, por ser um autoconhecimento, como o aluno ele vai construir seu conhecimento, né, no processo de alfabetização e demanda, não tem um autoconhecimento, o aluno que vai construir seu próprio conhecimento. Os passos da aprendizagem, né? Codificação e identificação, problematização da situação permitirão aos educandos um esforço de compreensão do vívido, até chegar em níveis mais críticos do conhecimento e a sua realidade, sempre através de troca de experiência em torno da prática social. No diálogo com métodos básicos, a relação é horizontal, onde educador e educando se posicionam como sujeito de autoconhecimento. O critério do bom relacionamento é a total identificação com o povo, sem que a relação pedagógica perder consciência. Gente, olha, na libertadora ele coloca o professor e o aluno como um processo de igualdade, como que fossem amigos. E Paulo Freire defende que o professor pode... O professor ele vai aprender mais com o aluno do que o aluno irá aprender com o professor. E para a aprendizagem, né, a própria designação de educação problematizadora como correlatada de educação libertadora revela a sua força motivadora de aprendizagem. A motivação se dá a partir da codificação de uma situação, problema, da qual se torna distância para analisá-la criticamente. A tendência progressiva libertária, né? Papel da escola, né? A libertária espera que a escola exerça uma transformação na personalidade do aluno no sentido libertário e autogestionário, né? As matérias são colocadas à disposição do aluno, mas não são exigidas. O próprio aluno que seria o responsável por montar o seu currículo, né? Os métodos de ensino é na vivência grupal, na forma de autogestão que os alunos buscarão encontrar a base mais satisfatória da sua própria instituição, né? Graças a iniciativas sem qualquer forma de poder.
A relação do professor e aluno na libertária, a pedagogia, ela visa em primeiro lugar transformar a relação professor e aluno, né, no sentido da não diretividade. Embora o professor e o aluno sejam desiguais e diferentes, nada impede que o professor se ponha a serviço do aluno sem impor suas concepções e ideias, sem transformar o aluno em objeto. O professor é um orientador e um catalisador, ele se mistura ao grupo para uma reflexão em comum. Então o professor ele irá participar da aprendizagem junto com o aluno, né, sem interferir, né? E lá na aprendizagem, princípios de aprendizagem, as formas burocráticas das instituições existem por seus traços de impersonalidade, né? Compromete o conhecimento pessoal. Aí a tendência progressiva, crítica social dos conteúdos, né? Como o próprio nome já diz, né, ela vai focar mais nos conteúdos. Olha, nós temos que lembrar nas tendências pedagógicas, nós temos a tradicional, que é o professor, nós temos a libertária, que coloca o aluno lá, como centro. Nós temos a tecnicista, que fala que a técnica é o que é importante, e nós temos a crítica social dos conteúdos, né? A difusão do conteúdo é a tarefa primordial, não conteúdos abstratos, mas conteúdos vivos, concretos, importantes e dissondáveis da sua realidade social. Conteúdo de ensino são os conteúdos culturais universais que se construíram em domínios de conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas permanentemente reavaliados face à realidade social. A postura da pedagogia desse conteúdo. Ao admitir um conhecimento relativamente autônomo, assume o saber como tendo um conteúdo relativamente objetivo, mas ao mesmo tempo introduzindo a possibilidade frente a esse conteúdo. Já no método de ensino, né, os métodos eles se subordinam aos conteúdos, né? O método de ensino ele vai ser subordinado ao conteúdo, porque a crítica social de conteúdo ela se baseia nos conteúdos. Por que é social? Porque é refletir sobre quais conteúdos seria adequado, né, construindo um currículo. Então, assim, se o objetivo é privilegiar o saber, de um saber vinculado às realidades sociais, se a crítica social, o objetivo dela é o saber, então o conteúdo, eu vou escolher meu conteúdo, mas com base naquilo que se espera aprender, né? Na relação entre o professor e aluno, né? Se, como mostramos anteriormente, o conhecimento resulta de troca que se estabelece na interação entre o meio natural, social e cultural, e o sentido sendo o professor o mediador entre a relação pedagógica, consiste no provimento das condições em que professores e alunos possam colaborar para progredir essas trocas, né? E o pressuposto da aprendizagem, por um esforço próprio, o aluno se reconhece no conteúdo e modelo social representado pelo professor. Assim pode ampliar sua própria experiência. E vamos lá aqui para finalizar. Um ponto de vista realista da relação pedagógica não se recusa à autoridade pedagógica expressa na sua função de ensinar. Não se deve confundir a autoridade com autoritarismo. Este se manifesta no receio do professor em ver sua autoridade ameaçada, na falta de consideração para que o aluno, ou na imposição de medo como forma mais cômodo e menos estafante do ato de ensinar. Só refletindo aqui um pouco sobre isso, tem uma diferença muito grande entre como já disse, né, a autoridade que o professor tem na sala de aula, que eu acho importante, como o autoritarismo. A autoridade é o professor, quando ele está falando, todo mundo está ouvindo. A autoridade do professor é passar uma tarefa e os alunos fazerem. Autoritarismo é o professor obrigar o aluno. Autoritarismo é o professor não estar aberto a críticas. O autoritarismo é o professor, só o ponto dele está certo. Porque por mais que eu cito aqui Paulo Freire, ou o próprio Sócrates, ou outro, por mais que eles venham estar certo naquilo que eles acham que estão correto, mas não é
a única forma de ver o mundo, de ver uma história. Em favor da pedagogia crítica e social dos conteúdos, haverá sempre objeções de que estas considerações levam a propostas antidemocráticas, ao autoritarismo, à centralização no papel do professor e à submissão do aluno, né? O ensino é centrado no professor e o ensino é centrado no aluno em extremos opostos e quase nega a relação pedagógica, porque não há um aluno ou grupo de alunos aprendendo sozinho e nem um professor ensinando para as paredes. Como eu disse, a educação ela é um tripé formado por professor, aluno e conhecimento, né? O professor, por mais que ele venha ter o conhecimento, mas ele terá que ter o aluno para ele transmitir o conhecimento, né? E o aluno, por mais que tenha acesso ao conhecimento que está fácil hoje nas redes sociais, mas ele precisará da mediação do professor, do acompanhamento do professor. Há um confronto de alunos entre a sua cultura e a herança cultural da humanidade, entre o seu modo de viver, os modelos sociais de desejar para um projeto novo da sociedade, né? E há um professor que intervém não para se opor ao desejo e necessidade ou à liberdade de autonomia do aluno, mas para ajudar a ultrapassar suas necessidades e criar outras, para ganhar autonomia, para ajudá-los no esforço de distinguir a verdade de eu, para ajudá-lo a compreender a realidade social da sua experiência. Assim, só voltando, olha, o professor necessita do aluno e o aluno muito mais necessita do professor. Um precisa do outro, entendeu? O professor tem que ter o respeito por aluno, o aluno tem que ter o respeito pelo professor, o professor tem que ter o desejo de ensinar e o aluno o desejo de aprender, tá bom? E a gente encerra nossa aula por aqui e qualquer dúvida vocês ter os canais de comunicação para entrar em contato com a gente, tá bom? Bom estudo a todos!